A número 1. Uma lanchonete recebeu uma encomenda de 65 copos de frutas, de suco de frutas. Então, o total seria 65. Até 3 sabores podem ser misturados dentro do copo, sendo eles abacaxi, laranja e morango. O diagrama a seguir representa algumas quantidades produzidas de cada tipo de suco. Por exemplo, foram pedidos 10 sucos exclusivamente de abacaxi, que está aqui, 6 sucos usando somente laranja e morango. Tá, acho que ele esqueceu de colocar o resto, mas enfim, tá tudo aqui no diagrama. Os sucos foram colocados em copos não rotulados. Se uma pessoa escolher um copo ao acaso, qual a probabilidade de que ela tome um suco que tenha exatamente 2 sabores? Tá, então vamos lá. A gente tem 10 sucos exclusivamente de abacaxi, 6 somente de laranja e morango. O total aqui é 65, certo? Ou seja, a gente precisa descobrir esses dois valores, que eu vou chamar de x e y, tá bom? Na realidade, a gente não precisa descobrir os valores exatos, né? Sabendo que a soma de todos eles tem que dar 65, aqui a gente tem 15 com 10, 25, 7 com 6, mais 13 com mais 8. Quanto que vai dar isso? 3, 8, 8, 6, vem 1, 4, né? 46, tá certo isso? 15, 25, 32, 40, 46, tá certo. Então, no total, a gente tem 46. Ou seja, o que a gente sabe? A gente sabe que o quê? X mais y tem que dar igual a quanto? Bom, se o total é 65 para 46, é 9, 19, né? Então, x mais y tem que dar 19. Então, aqui, qual é a probabilidade de que ele tome um suco que tenha exatamente 2 sabores? Bom, a probabilidade é se ele escolher algum desses sucos que eu estou destacando aqui, certo? Que tem exatamente 2 sabores. Não pode ser esse do meio, porque aqui você tem 3 sabores. Não pode ser nem aqui, nem aqui, nem aqui, porque aqui você só tem um sabor. Ou seja, você tem o quê? Você tem x, y e 6. Quanto que vai dar isso? Isso mais 6, 25. Ou seja, qual é a probabilidade? Probabilidade é o que eu quero, então são os casos favoráveis sobre o total. Quantos são os casos favoráveis? 25. Quantos são os casos totais? 65. A gente pode simplificar esses dois caras aqui por 5. Se eu dividir aqui por 5, aqui fica 5. Se eu dividir embaixo por 5, fica 13. Beleza? Portanto, a resposta certa, letra A. Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025. Qual é a probabilidade de um número sorteado ser múltiplo de 3 ou de 7? Bom, no fim das contas, o que a gente vai ter que descobrir? A gente vai ter que descobrir quantos são os múltiplos de 3 ou de 7 entre 1 e 2025. Concordam? Então, assim, a probabilidade vai ser o quê? Só que a gente também tem que tomar outro cuidado nessa questão, por quê? Porque vocês concordam comigo que, se eu pegar, por exemplo, aqui os números, ó, pegando aqui aleatoriamente os múltiplos de 3, tá bom? Eventualmente, você vai chegar em um número que é múltiplo de 3 e de 7, tá bom? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer, você vai ter que somar os múltiplos de 3 mais os múltiplos de 7 e você vai ter que subtrair daqueles números que são múltiplos de 3 e 7. Concordam comigo? Então, assim. Então, gente, para descobrir os múltiplos de 3, você vai ter que achar qual é o último múltiplo do 3 e dividir por 3. Concorda? Tipo, se você tem o número 9, tá? Se você dividir 9 por 3, dá 3. Por quê? Você vai ter aqui 3, 6, 9. 3 múltiplos de 3, certo? Se você pegar o 15, quanto vai ter? 5, né? 9, 12, 15.
e assim por diante. Você pode estender esse raciocínio até chegar no último múltiplo de 3, que é, nesse caso, o próprio 2025. Então a gente vai fazer o quê? 2025 dividido por 3, mais os múltiplos de 7. Aqui a gente tem que achar os múltiplos de 7. Qual que seria o último múltiplo de 7 nesse caso? Seria o 2023, né? Caso contrário, você só vai testando, né? Você vai pegar 2023 e vai dividir ele por 7. Menos múltiplos de 3 e 7. Você pode pensar que o múltiplo de 3 e 7 vai ser aqui um múltiplo de 21. Então você pode dividir por 21 o último número que dá para ser dividido. Que nesse caso, 2100 vai dar 2016, né? Talvez tenha algum jeito mais fácil de fazer esse exercício, mas foi assim que eu pensei. Então o que a gente faz aqui? 2025 dividido por 3 dá 675. 675 mais 2023 dividido por 7 dá 289. Menos 2016 dividido por 21. Quanto que dá isso? Vou pegar uma calculadora, peraí. 2016 dividido por 21 vai dar 96. Beleza? Se você pegar todos esses números aqui, 675, 800, 900, 4, 6, 868. Beleza? Então são esses todos os números múltiplos de 3 ou de 7. Beleza? Então, seria... Se vocês forem pela fórmula, né? A probabilidade de você ter A ou B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. O que é isso? O que a gente acabou de fazer, né? A probabilidade de A, que são os múltiplos de 3, probabilidade de B, são os múltiplos de 7, probabilidade de A interseção B, A e B. Então, múltiplos de 3 e 7. Beleza? E agora, claro, a gente vai ter que fazer isso sobre o total de casos, certo? Aqui no caso só tem um, né? Mas aqui seria 868 dividido por 2025. São os casos que eu quero pelos casos totais. Beleza? Em uma urna estão depositados cartões retangulares de papel com todos os anagramas possíveis de serem formados com as 4 letras, considerando as letras R, O, M e A, utilizando todas exatamente uma vez. Beleza? Então você tem essas letras aqui. Ele falou que tem uma urna com todos os anagramas, certo? Todos os anagramas é o quê? Bom, você vai ter que descobrir os anagramas. Seria a permutação de 4 letras, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Então você tem 24 anagramas. Cada cartão contém um único anagrama e todos os cartões são do mesmo tamanho e peso. Tá. Retirando de forma aleatória um cartão da urna, considere P a probabilidade de estar escrito nesse cartão o anagrama amor. Gente, se são todos diferentes, quantos cartões com o anagrama amor eu vou ter? Bom, eu só vou ter um cartão com o anagrama amor. E quantos cartões eu tenho no total? 24. Então, qual é a probabilidade de eu tirar um cartão com o anagrama amor? 1 em 24. Gente, se isso daqui fosse 1 em 25, isso ia dar 4%. Tá bom? Como esse valor é menor ainda do que 25, a gente pode estimar que ele seja aproximadamente 4, alguma coisa por cento, mas com certeza menor do que 5%. Se eu fizer, eu vou fazer isso aqui na calculadora. 1 dividido por 24 vai dar, olha lá, 4,1666666%. Na hora da prova, principalmente provas mais longas, tipo a prova que vai ter do simulado de 90 questões, não percam tempo pegando e fazendo essa divisão 1 sobre 24. Se fosse 1 sobre 25, o que você sabe de 1 sobre 25? 25 seria múltiplo de 100, né? Então,
quer dizer, um divisor de 100, se eu multiplicar 1 sobre 25 em cima e embaixo por 4, eu vou chegar em 4%. Então, esse valor aqui tem que ser mais ou menos 4%, né? Ou seja, a probabilidade menor do que 5%. Alex coleciona figurinhas de jogadores de futebol. Ele possui 10 figurinhas de jogadores do Palmeiras. Eu já vou escrever porque quando o exercício dá muito dado, eu fico perdido. Então, você tem 10 do Palmeiras. Você tem 15 figurinhas do Flamengo. E você tem 20 figurinhas do Grêmio. Como ele é desorganizado, as figurinhas estão todas misturadas em uma caixa. Então, elas são todas juntas. Ele quer presentear um amigo com 2 figurinhas. Para isso, ele retira aleatoriamente da caixa, sucessivamente e sem reposição. Então, pensa assim, quantas figurinhas a gente tem no total? A gente vai ter 35, 45 no total. Concordam comigo? Então, imagina uma urna. Você tem vários cartõezinhos aqui, tá bom? Várias figurinhas. Você vai tirar uma delas, tá bom? Você tira uma de 45. Depois que você tira ela some, beleza? E sobram quantas? 44. Você vai tirar mais uma das 44. É isso que ele quer dizer com sucessivamente e sem reposição. Então ele vai tirar 2 figurinhas. A probabilidade de que essas 2 figurinhas retiradas sejam de jogadores do Flamengo. Então, galera, olha lá. Vocês têm 15 figurinhas do Flamengo, certo? De um total de 45. Beleza? Então, vamos lá, você vai tirar as 2. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai tirar as figurinhas. Você tem 15 figurinhas de 45. Qual a probabilidade da primeira ser do Flamengo? 15 sobre 45, tá? 1/3. Então a gente vai multiplicar, e ele vai tirar mais uma. Só que agora, quantas figurinhas do Flamengo você tem? Bom, se ele tirou uma figurinha do Flamengo, quantas sobram? 14. Antes tinha 15, agora tem 14. E se ele já tirou uma figurinha, antes tinha 45, agora tem 44. Concordam? Então, fazendo as simplificações aqui, tá? A gente pode cortar aqui, vai ficar 1/3, tá? E a gente vai multiplicar esses dois valores. Então, vai ficar... Dá pra dividir isso daqui? Dá, né? A gente pode simplificar esses 2 por 2, vai ficar 7 sobre 22. Perfeito? Então, multiplicando esses valores, 1 vezes 7, 7. 3 vezes 22, 66. A probabilidade dele retirar 2 figurinhas sucessivamente, sem reposição, e as 2 serem do Flamengo, 7 sobre 66, letra A. Na urna há 5 bolas vermelhas e as demais bolas são amarelas. Então você tem 5 bolas vermelhas e o resto é amarelo. De modo que ao retirar aleatoriamente uma bola dessa urna, a probabilidade dela ser amarela é 2/3. Então, vocês concordam que 1/3 das bolas são vermelhas? Se 1/3 corresponde a 5 bolas, então 2/3 corresponde, que no caso são as bolas amarelas, 2/3 corresponde a quanto? Bom, se 1/3 é 5, 2/3 vai ser 10, concordam? Porque 1 é 5, 2 é 10. E 3/3, que seria o nosso total, vai ser 15, concordam? Porque vai ser a soma das bolas vermelhas com as bolas amarelas. Isso daqui vai dar 15. Então, o número total de bolas que há nessa urna, letra B, 15. Acabei pulando 6 aqui, inclusive. Perdão, acabei pulando 5, né? Vamos lá, população agredida fisicamente no Brasil, A partir dos dados da tabela, escolhe-se ao acaso uma pessoa dessa população, sabendo que essa pessoa é uma mulher. Então você sabe que ela é uma mulher. Probabilidade de ela ser preta. Tá, então vamos lá. Você sabe que ela é uma mulher. Em exercícios, isso aqui a gente chama de probabilidade condicional, né? Em exercícios de probabilidade condicional, é muito bom vocês montarem uma tabela, porque para vocês irem pela fórmula pode ser meio confuso, às vezes até meio chato. A tabela fica muito menos confuso. Então, olha lá. Você não sabe que ela é mulher? Então, você concorda comigo que a gente excluiu
todos os homens? A gente não quer olhar para esses dados aqui. A gente não tem por que olhar para eles. Concordam? Então, qual é o total de mulheres que a gente tem aqui? A gente vai ter 2, 8, 10, 1, 2, 3, certo? Então, 1 milhão de mulheres, beleza? E qual é a probabilidade de ela ser preta, se você escolher ela ao acaso? Quantas mulheres pretas você tem aqui? Você tem 608 mil mulheres pretas, dividido por quanto? Por 182, 1, 2, 3, beleza? A gente pode simplificar esses zeros. E uma coisa que eu gosto muito de fazer em exercícios que tem esses números muito grandes é de ir simplificando ou até fatorando eles, tá bom? Porque você vai conseguir achar muito mais fácil, beleza? Eu vou fazer na calculadora para a gente ter esse resultado um pouco mais rápido. Por 1082, quanto vai dar isso? Isso daqui vai dar aproximadamente 0,5619, tá bom? Então, mais próxima de ele, que é o valor aproximado, letra B, 0,56. Mas uma coisa que eu gosto de fazendo é você pegar e ir simplificando. Ou aqui até você usar um pouquinho a cabeça, tá bom? Apesar de que nesse caso tem valores muito próximos. Mas se você tem aqui, ó, 608 e 1082, quanto que seria 50%? 50% seria 541, né? E você tem 608, é um valor maior do que 541. Então tem que ser maior do que 50%. Mas aqui você ainda ia ficar na dúvida, tá? Você pode ver quanto que seria 60% disso, né? Vai ser 600... Quanto que é? 0,6 vezes 1082 vai dar mais ou menos 650 isso daqui. Então você também eliminaria a letra A. Mas isso é uma coisa que vocês pegam com o tempo, para evitar de ter que armar a continha e pegar e fazer 608 dividido por 1082. E você vem e vai jogando zerinho. É bem chato, tá? Então assim já agiliza bastante tempo. Vamos lá para 7. Na organização militar existe um grupo com 8 militares, sendo 4 militares homens e 4 militares mulheres. Então você tem um total de 8, 4 homens, 4 mulheres. Beleza? Desse grupo, o comando decidiu escolher 3 militares para realizar o estágio de operações. Qual é a probabilidade de exatamente um militar do segmento masculino ser o escolhido? Bom, gente, a probabilidade são os casos que eu quero pelos casos totais. Beleza? Cara, vamos lá. Vamos definir quais são os casos totais. Você quer escolher 3 entre 8 militares. Concorda? Então, vai ser uma combinação simples. Combinação de 8, escolhe 3. Esses são os casos totais, tá bom? Quais são os casos que eu quero? Você quer escolher, tá? Um militar, é isso, né? Com a probabilidade de exatamente um ser homem. Então, você quer escolher o quê? Você quer escolher um homem e, consequentemente, você vai precisar escolher o quê? 2 mulheres. Concorda? Então, o que é isso daqui? Vai ser a combinação de 4 escolhe 1 e vezes a combinação de 4 escolhe 2. Perfeito? Então vamos abrir essas contas. Combinação de 4 escolhe 1, de quantas maneiras... Ó, interpreta isso, né? De quantas maneiras você pode escolher uma entre 4? 4. De quantas maneiras você pode escolher 2 entre 4? Isso aqui vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2. 2, 2, 6. Beleza? Se vocês querem montar pela fórmula, né? Vocês vão fazer n fatorial dividido por n menos p fatorial. P fatorial. Isso vai dar quanto? 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 2 fatorial, que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Que vai simplificar com 2 fatorial. 2, 2 simplifica, 6, tá bom? Vocês podem abrir, mas assim é mais rápido de fazer. Quero economizar um tempo nas contas, tá bom? E aqui, quanto que vale esse cara aqui? 8. Escolhe 3, vai ser
8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 vezes 2. 3 com 2. Daqui, 4 vezes 6, dividido por quanto? 56. 8 vezes 7. Beleza? A gente pode simplificar esses caras, pode simplificar isso com isso, dividir eles dois por 2. Então, 2 aqui embaixo vai ficar 23. Não, né? Vai ficar 28. Pode simplificar eles dois de novo aqui, né? Aqui embaixo vai ficar 14. E 6 dividido por 14, a gente pode simplificar esses dois caras, vai ficar 3 sobre 7. Portanto, a probabilidade 3 sobre 7. Desculpa agilizar nessas continhas, mas é que eu quero ser um pouco mais rápido. Se vocês tiverem... resposta letra C. Se vocês tiverem mais dificuldade, vocês pegam e montam continha por continha. Mas aqui eu quero agilizar, quero passar o raciocínio e agilizar nas contas. Vamos lá. Uniforme Medicina. Como parte do trabalho de conclusão de um curso, entrevistou 100 pessoas. Já perguntavam se usavam a rede social A rede social B ou nenhuma delas. As respostas foram dispostas na seguinte tabela. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se o grupo entrevistou 100 pessoas, dá uma olhadinha nessa tabela aqui. Dá uma olhadinha. Você tem 87, 73 e 12. Não precisa nem fazer muita conta para descobrir que isso passa de 100. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tá? A gente vai ter que voltar naquela parte de conjuntos, certo? Olha aqui, ó. Você tem a rede social A e você tem a rede social B. Você tem 87 na A, você tem 73 na B e você tem X aqui no meio. E quantas você tem fora? 12. Você pode fazer 87 menos X aqui, 73 menos X, ou você pode jogar tudo direto, tá bom? Assim, gente, o que acontece? Eu vou fazer com 87 menos X para ficar um pouco mais didático, tá? 87 menos X e 73 menos X, mas vocês vão ver que esses X vão ser cancelados depois. Vamos lá, se você tem 12 pessoas fora e você tinha um total de 100, bom, se você tem 100 aqui e 12 estão fora, quantos sobram? 88, certo? Ou seja, se eu somar quem tá aqui dentro com mais quem tá aqui dentro com mais quem está aqui dentro, isso tem que dar quanto? 88. Então vamos lá, ó. 88 menos x mais 73 menos x. Isso tem que dar 88. E a gente quer descobrir o x, né? O valor de x, que são quem usam ambas as redes. Menos x com x vai embora. Vai ficar quanto? 88 mais 73 vai dar 150. 161 menos x é igual a 88. Ou seja, x vai ser igual a 161 menos 88. Então, o x aqui vai ser 73, né? Isso aí. X igual a 73. Então, aqui, eu errei conta. Deixa eu ver. Porcentagem das pessoas entrevistadas que usam ambas as redes. O que eu errei? 87, 73, tá certo. Vamos lá. 88 mais 73, isso vai dar 161, menos 88, 73. Tá aqui, ó, que agonia. Não é 88, né? Que é 87. 87 menos x, beleza. Então, se for 87 mais 73, vai dar 160. 160 menos 88, 72. Agora sim, 72. Me confundi o 87 daqui com 88 de lá, tá? Mas é isso. Então, soma os caras que estão aqui dentro. Então, 87 menos x mais 73 menos x. E tudo isso tem que dar
88. Então, quanto que vale o x? 72. Vocês podem até depois substituir aqui, se vocês quiserem, né? Para ver se vai fechar 100. Então, vamos lá. Se você tem 72 aqui no meio, 73 menos x você vai ter 1 aqui, 87 menos x você vai ter 15 aqui, certo? Portanto, 15 mais 72 vai dar 87. Com mais 1 aqui, 88. Com mais 12 que estão fora, fechou 100. Beleza? É uma questão que vocês também podem testar os valores. Então, você pode botar 25 aqui no meio, pode botar 43, 57, 65 no desespero para ver qual delas dá certo. Em alguns casos pode ser até mais rápido. Nesse caso, é bem explícito que a resposta tem que ser um número grande, porque aqui passa muito, ó. Só isso daqui, quanto que vai dar isso? 150, 160, 172, é quase o dobro. Então você sabe que esse número tem que ser muito maior, beleza? Então vamos para 9. Carla tem 3 fichas na mão. Uma rosa, uma verde e uma amarela. E a Fernanda tem 4 fichas na mão. 2 rosas, uma azul e uma verde. Então vamos lá. A Carla, ela tem o quê? Ela tem uma rosa, uma verde e uma amarela. E a Fernanda, ela tem o quê? Ela tem 2 rosas, uma azul e uma verde. Beleza? Muda as cores mesmo? Sim, tá. Então, vamos lá. Cada uma delas pega uma ficha aleatoriamente para mostrar a outra. A probabilidade de as 2 fichas terem a mesma cor. Então, gente, vamos lá. A gente vai ter que dividir isso em 2 casos, tá? Porque, vamos lá. Você tem uma aqui que é amarela e uma aqui que é azul. Isso pra gente não interessa. Mas o que pode acontecer? A gente pode dividir no primeiro caso, onde a Carla tem uma rosa e a Fernanda também vai escolher uma rosa. E a gente teria o segundo caso, em que a Carla... Eu vou colocar isso mais para baixo, tá? O segundo caso, onde a Carla teria... Ó, elas só se encontram aqui, né? Aqui e aqui, e aqui e aqui. Então, onde a Carla pegaria uma verde e a Fernanda também pegaria uma verde. Beleza? Então, qual é a probabilidade da... E, claro, a gente vai ter que somar esses 2 casos, né? Qual é a probabilidade da Carla escolher uma rosa? 1 em 3. Qual a probabilidade da Fernanda escolher uma rosa? 2 em 4. Simplificando isso para 1/2, qual é a probabilidade? 1/6. Então, a probabilidade delas escolherem a mesma cor rosa é de 1/6. E qual é a probabilidade da Carla escolher uma verde e a Fernanda também? Da Carla escolher uma verde é 1/3. E da Fernanda escolher uma verde? Também aqui 1/4, certo? Multiplicando esses dois, 1 sobre 12. Quanto que vai dar essa soma? Então, vamos lá. 1/6 mais 1 sobre 12. Tirando o MMC, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 2, né? Vai ficar 2 sobre 12. Concordam? Quanto que vai dar isso? 3 sobre 12, que é a mesma coisa que 1/4. Beleza? Correta a letra A. Chato, hein? Na gaveta de uma loja de bijuterias há 3 anéis, 3 brincos e 4 colares. 3 anéis, 3 brincos, 4 colares. Todos diferentes um do outro, importante. Um dos anéis custa R$10, outro R$20 e o terceiro R$30. Um dos brincos custa R$20 e os outros dois R$30 cada. E cada colar custa R$40. Vamos organizar aqui, gente. Então vamos lá. Você tem o primeiro anel que custa... O primeiro anel que custa R$10. Você tem o segundo anel que custa R$20 e você tem o terceiro anel que custa R$30. Um dos brincos custa
R$ 20. E os outros dois, R$ 30 cada. Então, o brinco 2 custa 30 e o brinco 3 também custa 30. E cada colar custa R$ 40. Então, o C1, o C2, o C3 e o C4, eu estou chamando anel, brinco e colar de A, B e C, cada um deles custa R$ 40 cada. Beleza? Já tô vendo que vai ser chato porque é somatória, né? Então vamos lá, gente. Há mais de 2,8 vezes 10 a sexta maneiras de organizar esses objetos em uma fila. O que seria organizar esses objetos em uma fila? Se eles são todos diferentes, seria simplesmente permutar eles, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objetos. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer 10 fatorial. Concorda? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 5... aqui 720 vezes 7, 5.040. 7 fatorial é 5.040. Vezes 8 vai dar 4.320. Que vezes 9. A gente está fazendo 10 fatorial, né? Seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Mas como eu já lembro o valor do 7 fatorial, eu coloco direto. Só vou multiplicar ele por 8, 9, 10. Por 9, quanto vai dar isso? 9, 0, 8, 1... 27, 28, 2, 2, 36. Quanto que vai dar isso? Se a gente multiplicar esse cara aqui por 10, 3, 6, 2, 8, 8, 0, 0, o valor de 10 fatorial. Ou seja, quanto que dá isso em notação? 3,6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mais de 8,6? Sim. Beleza? Mais 2,8 vezes 10 a 6 maneiras de organizar. Há 16 maneiras de montar um conjunto no valor de R$80, contendo exatamente um anel, um brinco e um colar. Então vamos lá. Para você somar R$80, um anel, um brinco e um colar, você vai ter que abrir todas as possibilidades, tá bom? Quantos jeitos diferentes você tem que escolher? E que a soma dê 80, gente. Vamos lá, vamos descobrir. Se eu escolher esse anel 1 aqui, 10. E esse brinco 1, dá pra fazer? Não, né? Então, a gente pode escolher o anel 1, o brinco 1 e qualquer um dos colares, na realidade, porque como eles são todos diferentes, você pode escolher qualquer um deles, certo? Então, você pode escolher... gente, vai passar muito de 16, né? Vai passar bastante de 16, eu não tô nem com vontade de fazer, só tô com vontade de excluir isso daqui logo, porque olha aqui, gente, você vai ter várias maneiras de fazer isso, né? Você vai ter isso, daí você pode escolher qualquer um desses colares, você pode escolher, de novo, esse anel 1 com o brinco 3, que tem o mesmo custo, e mais qualquer um desses colares. Você pode escolher o anel 2 com o brinco 1 e mais qualquer um dos colares. Ou você pode escolher... Deixa eu pensar. Não, é isso, né? Então vamos lá. Vamos abrir os 3 casos aqui. Você pode escolher o anel 1, tá bom? Você pode escolher aqui o anel 1. Você pode escolher, junto com o anel 1, o brinco 1. E junto com o brinco 1, algum dos colares. Nossa, mentira, eu falei que ia dar mais, mas eles não permutam entre si, né? Porque a ordem deles não faz diferença aqui nesse caso. Então acho que vale a pena fazer. Então, fixando o anel 1, o B1 e um dos colares, a gente vai ter 4 maneiras diferentes de fazer. A gente também pode escolher o quê? Pode escolher o anel 2, junto com o brinco 1, junto com qualquer um dos colares, certo? Isso também vai dar 4. E qual foi o último caso que a gente colocou? Pensando que a gente ia escolher o anel 1 com o brinco 3 com mais algum dos colares. Isso também vai dar 4. Vai acabar dando menos de 16. Vamos lá. Se uma pessoa escolher ao acaso um anel e um brinco,
Então, um anel e um brinco, então a probabilidade de que o valor total seja maior do que R$50. Tá. Então vamos lá. Ao acaso, um anel e um brinco. Cara, de quantos jeitos você pode escolher para que isso aqui dê mais de R$50, né? Seja maior, então não pode ser igual a 50, né, gente? Então vamos lá. O brinco mais caro custa 30, os dois brincos mais caros custam 30, e o anel mais caro custa 30 também, né? Então, o único jeito de você fazer isso aqui ser mais caro de 50 é escolhendo o anel 3 e algum desses dois brincos. Beleza? Deixa eu apagar essa paradinha aqui e vamos fazer isso daqui. Qual a probabilidade? Os casos que eu quero pelos casos totais. Beleza? Então aqui, quais são os casos totais? Os casos totais seriam a combinação de 3... É isso, né? Deixa eu ver. Se uma pessoa escolher o caso, um anel e um brinco, né? Então você vai ter a combinação de 3 escolhe 1 vezes a combinação de 3 escolhe 1, certo? Seriam os casos totais, os jeitos de você montar. E no fim das contas isso daqui vai dar 9, né? Você tem 3 anéis e 3 brincos, de quantas maneiras você pode escolher, né? Você pode escolher 3 anéis, 3 brincos diferentes, isso aqui vai dar 9. E de quantas maneiras eu posso escolher o anel 3 e um dos brincos? Bom, gente, você pode escolher o anel 3 e o brinco 1, ou você pode escolher o anel 3 e o brinco 2. Quanto dá isso? 2. Beleza? Quanto que vai dar 2 sobre 9? Isso daqui dá 0,22. Quer dizer, isso daqui vai dar uma dízima, né? Vai dar 0,22222. Então, a probabilidade é maior do que 0,3? Não, ela é menor do que 0,3. Há mais de 800 maneiras diferentes de organizar esses objetos em uma fila de forma que da esquerda para a direita fiquem os anéis, brincos e, por fim, os colares. Então, gente, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer organizar esses caras em uma fila. Quantos a gente tem? 10. Provavelmente vai dar certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? E o que a gente vai colocar? A gente vai colocar anel, 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 brinco, 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 colar, 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 colar. Só que a gente quer eles nessa ordem exatamente, certo? Então, eu vou colocar eles nessas caixinhas aqui, tá? Eu vou perguntar eles dentro, tá bom? Mas eles não vão permutar entre si, porque eu não posso ter, por exemplo, brinco, brinco, brinco e anel, anel, anel. Concordam? Eu preciso ter nessa ordem os anéis, os brincos e os colares. Mas eu posso, por exemplo, ter o anel 1, o anel 2 e o anel 3, ou o anel 3, o anel 1 e o anel 2. Então, esses caras entre si permutam dentro dessa caixinha, mas não entre eles. Então, aqui eles vão permutar o quê? 3 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial. Quanto que vai dar isso? 6 vezes 6 vezes 24. E quanto que vai dar isso? Isso vai dar 6, 12, 144, que vezes 6 vai passar de 800, né? Vai dar 4, 2, 24, 6, 2, 864. 864 maneiras diferentes de você arrumar esses caras em fila. Portanto, a 8 está certa. Se eu escolher ao acaso 2 brincos e 2 colares, então a probabilidade de que o valor total seja menor do que R$140, menor do que 0,6. Gente, vamos descobrir aqui. Eu acho nesse caso que vai ser mais fácil de fazer a ideia de que, se você for escolher esses brincos, esses colares, vamos ver qual é a probabilidade de você escolher um conjunto que dê mais do que 140. E o resto é o que interessa.
Então, para dar mais do que 140, você tem que escolher o quê? Você tem que escolher o brinco 2, o brinco 3 e qualquer um dos colares. Beleza? Então, vamos lá. De quantas maneiras você pode escolher esses primeiros ali? Gente, você pode escolher o brinco 1 e o brinco 2, o brinco 1 e o brinco 3, ou então o brinco 2 e o brinco 3. Então, você tem uma em 3 para escolher isso. Concorda? E os outros colares, independente de quais você vai escolher, é resto. Então, se você vai escolher o B2 e o B3, o brinco 2 e o brinco 3, isso aqui é o quê? 1/3. Então, a probabilidade de você escolher isso é 1/3. Tá bom? Ou seja, a probabilidade... E isso vai dar mais do que 140. Ou seja, se você pegar e fizer assim, quer dizer, não vai dar mais do que 140, né? Vai dar exatamente 140. Ele quer menos. Ou seja, se você pegar essas outras duas combinações, então, brinco 1 com brinco 2, olha aqui, ó. Brinco 1 e brinco 2 vai dar 50. Com mais 40 e 40, 80, 130. Isso daqui vai dar menos. Mas para não ter que fazer isso, a gente só pensa nesses casos. Isso vai dar o quê? 2/3 das vezes. Então, qual a probabilidade dele ser menor do que 140? Vai ser 2/3, que é igual a 66%. Beleza? 16 errado, soma 9. 10 fichas idênticas, indistinguíveis, urna. Após numeradas as faces, escolhe-se ao acaso apenas uma dessas fichas. Então, você tem as 10 fichas, você vai escolher ao acaso uma delas. Verifica-se que o número nas suas faces é par. Qual a probabilidade de esse número ser divisor de ao menos um dos outros 9 números registrados? Tá bom. Gente, então ele veio, ele tirou um dos números e ele tirou algum desses números pares aqui. Beleza? Então vamos lá. Gente, qual a probabilidade desse número ser divisor de ao menos um dos outros 9 números? Bom, vamos lá. Se ele tirou um número par, vocês concordam comigo que ele não vai ser divisor de nenhum número ímpar? Ele não pode ser divisor de 1, ele não pode ser divisor de 3, ele não pode ser divisor de 5, ele não pode ser divisor de 7, e ele não pode ser divisor de 9. Um número par não é um divisor de um número ímpar, concordam? Então você só pode ter números pares divisores de outros números pares. Mas também repara mais uma coisa, que, por exemplo, o número 6 não é divisor de ninguém aqui. Ele não divide o 4, ele não divide o 2, ele não divide o 8 e ele não divide o 10. E a mesma coisa aqui, o 8 não divide o 6, nem o 4, nem o 2, nem o 10, e muito menos o 10. Ou seja, qual é a probabilidade de que esse número ser divisor, de ao menos um dos outros 9 números? Vocês concordam comigo que essa probabilidade, esse caso, só vai acontecer se você escolher o número 2 ou o número 4? Por quê? Porque o 2 divide todos os outros e o 4 divide o 8. Então, se ele escolher o número 2 e o número 4, eles são divisores de ao menos um dos outros, certo? Então, qual é a probabilidade de esse número ser divisor, sabendo que ele é par? Então, qual o seu espaço amostral? Você já está olhando só para esses 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. E quantas possibilidades você tem? 1, 2. Então, isso vai ser o quê? 2 em 5, que é igual a 40%. Beleza? Certa letra C. Vamos lá para 12. Sorteada aleatoriamente uma bola de uma urna que contém bolas numeradas de 10 a 30. Portanto, quantas fichas a gente vai ter nessa urna aqui? Você vai ter aqui 31 fichas. 21 fichas, certo?
Com base nesses dados, assinale o que for correto. Probabilidade de sair um número múltiplo de 2 ou de 3. Então vamos lá. É aquilo, né? Probabilidade de sair alguma coisa ou outra é a probabilidade de uma das coisas mais a probabilidade da outra menos a probabilidade das duas, tá bom? Então vamos lá. Simplificando isso. Probabilidade de sair um múltiplo de 2. Você vai ter que saber os múltiplos de 2 mais os múltiplos de 3 menos os múltiplos de 2 e 3. Concordam comigo? Então, vamos lá. Quantos múltiplos de 2 você tem? Você vai ter 11 múltiplos de 2, certo? Quantos múltiplos de 3 você vai ter? Bom, vamos contar no dedo, vai. 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Você vai ter 7 múltiplos de 3. E quantos múltiplos de 2 e 3? Então você vai ter o 12, você vai ter o 18, você vai ter o 24 e você vai ter o 30. Então, menos 4. Quanto vai dar isso? 14 sobre 21. Simplificando por 7 em cima e embaixo, a gente vai ter 2/3. Beleza? Então é isso aí mesmo. Probabilidade de sair um número múltiplo de 5. Gente, conta no dedo quantos múltiplos de 5 tem, ó. 10, 15, 20, 25, 30. Então, 5 em 21, tá certo? Probabilidade de ser um número múltiplo de 3 e de 9. Agora você quer um múltiplo, não é mais, ó, presta atenção no conectivo. Aqui era um múltiplo de 2 ou 3, então qualquer um dos dois serve, se for ou 2 ou 3. Agora não, você quer um número múltiplo de 3 e de 9. Então, por exemplo, aqui nesse caso, ó, se você tem um número 2, 6, 18, 24, o 2, ó, 8, o 2 é múltiplo só do 2. O 8 é múltiplo só do 2. Mas os dois contam, porque você está pedindo múltiplos de 2 ou 3. Aqui não, ó. Se você faz 3, 6, 9, 12, assim vai, os únicos que vão contar são quais? Nesse caso aqui, o 9. Se fosse 9 ou 3, todos contam, tá bom? Então aqui, quais são os múltiplos de 3 ou 9? O 3, o 9, tá? O 18 e o 27, certo? Então aqui, probabilidade de sair um número múltiplo de 3 e de 9 é 2 sobre 21. Não, né? Você vai ter nesse... Ah, não, mentira. Esquece, porque começa do 10, né? Começa do 10, então o 9 não entra. Só vai entrar aqui o 18 e o 27, múltiplos de 9 e 3. Portanto, a 4 está certa. Probabilidade de ser um número divisível por 60. Gente. Ó, você não tem números de 10 a 30. Como que esse número vai ser divisível por 60? Você não tem número divisível por 60 de 10 a 30, tá bom? Então, completamente errado. Soma 7. Beleza? Caralho, mas tem muita de somatória? Tem mais aqui? Não. 13, a última de somatória. Uma competição esportiva individual foi disputada por 7 homens e 6 mulheres, todos com o mesmo nível de habilidade. Foi dado um prêmio de R$500 para o primeiro colocado e de R$300 para de 300 para o segundo e de 200 para o terceiro. Aqui se considera o ganhador qualquer competidor que recebeu um prêmio. Então, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro são ganhadores. Beleza? Então, vamos lá. Gente, você tem 7 homens, você tem 6 mulheres. Acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa de combinação aqui. 13 no total. Beleza? Se todos os prêmios forem dados às mulheres, então é exatamente 20 possíveis conjuntos de ganhadores. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer uma combinação
de 7 mulheres escolhendo 3, certo? Por quê? Porque, inclusive, isso daqui é mais uma combinatória do que uma probabilidade, né? Mas vamos lá. Por quê? Porque se todos os prêmios forem dados às mulheres, então, se só mulheres ganharem os prêmios, há exatamente 20 possíveis conjuntos de ganhadores. Então vamos lá. Se eu tenho 7. Opa, mentira, né? Eu tenho 6 mulheres, perdão. Combinação de 6 escolhe 3, né? Se eu tenho 6 mulheres, de quantas maneiras eu posso escolher uma delas? Bom, assim, nesse caso, ainda seria um arranjo de 6 escolhe 3. Por quê? Porque a ordem delas faz diferença. Só que aqui eu acho que a gente teria que interpretar um pouco, né? Porque se todos os prêmios forem dados às mulheres, 20 possíveis conjuntos de ganhadores. Realmente teria que ser um arranjo. Por que um arranjo? Porque se a primeira mulher, por exemplo, você tem a mulher 1, a mulher 2 e a mulher 3. A mulher 1, ela pode ganhar primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, ou ela pode ganhar aqui terceiro, segundo e primeiro, ou primeiro, terceiro e segundo. Então, vai ser um arranjo de 6 escolhe 3. O que é o arranjo? É n fatorial dividido por n menos p fatorial. Ou seja, o que é isso? 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Apesar de que, olhando de volta, eu fiquei um pouco em dúvida. Porque ela fala... não, mentira, vai ter que ser uma combinação mesmo, né? Olha que questão chata. Aqui se considera o ganhador, olha aqui, ó. Se considera ganhador qualquer competidor que recebeu um prêmio, tá bom? Então, mesmo que você tenha essa distribuição, independente de ser 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, olha que chato, as 3 são ganhadoras. Igual, tá? Então, se todos os prêmios forem dados às mulheres, então exatamente 20 possíveis conjuntos de ganhadores, levando em conta que o ganhador é qualquer competidor que recebeu um prêmio, seria uma combinação de 6 escolhe 3, né? Então, 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 vezes 2. Isso vai dar quanto? 20, exatamente 20 possíveis conjuntos de ganhadores. Pode ser que eu esteja errado e que realmente seja um arranjo de 6 escolhe 3. Mas eu acho que não, porque ele fala que se considera um ganhador qualquer competidor que recebeu um prêmio. Então, conjuntos de ganhadores, não importa se ela ganha primeiro, segundo ou terceiro, tá bom? Mas pode ser que a minha interpretação esteja errada. Mas vamos seguir e daí depois a gente, se for o caso, a gente volta aqui, tá bom? Exatamente 936 maneiras de os prêmios terem sido dados aos competidores. Tá, vamos lá. De quantos jeitos esses prêmios podem ter sido dados? Você tem 13 pessoas no total, concorda? Se você tem 13 pessoas no total, de quantos jeitos você pode distribuir esses prêmios? Você pode distribuir, e agora sim eu acho que seria um arranjo de 13 escolhe 10. Beleza? Então, há exatamente 936 maneiras de os prêmios terem sido dados aos competidores. Vamos fazer a conta, tá? Arranjo de 13 escolhe 10 vai ser 13 fatorial dividido por n menos p, 3 fatorial. Isso daqui vai dar muito mais do que 963 maneiras, beleza? E mesmo que fosse na combinação também, né, de 13 escolhe 10, vai ficar 13 vezes 12 vezes 11, que vai dar 1716, eu acho, né? Então, independente de qual que é... Opa, mentira. Na combinação de 13 escolhe 3, né? Vai ser... quer dizer, apesar de que é a mesma coisa. Mas aqui vai continuar sendo 13 vezes 12 vezes 11... 3... não, mentira, aqui eu não sei. Mas, como nesse caso seria um arranjo, né? Porque a ordem deles vai importar. Se você tem, aqui, ó, 3 pessoas, a 1, a 2 e a 3, importa se ela ganha primeiro, segundo ou terceiro, tá bom? Porque agora são prêmios diferentes, beleza? Se a soma dos prêmios dados aos homens foi igual à soma dos prêmios dados às mulheres, então a probabilidade de o primeiro colocado ser um homem é 0,3. Tá.
Então vamos lá. Você tem aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. E a soma dos prêmios dados aos homens foi igual à soma dos prêmios dados às mulheres. Então, a probabilidade de um primeiro... Bom, você só vai ter dois casos aqui, né, gente? O primeiro caso é se o primeiro for um homem e as outras duas forem mulheres, ou se a primeira for uma mulher e aqui for um homem, tá bom? Então, a probabilidade do primeiro colocado ser um homem é de 0,3? Não, se a gente tem dois casos, a probabilidade do primeiro ser um homem vai ser meio, né? Porque a soma dos dois é igual. Então, nesse caso aqui, um deles ganha 500, o outro 200, o outro 300 e aqui 200, e aqui também, né? Você só pode ter um deles sendo homem e os outros dois mulheres, ou um deles sendo mulheres e os outros dois homens. Entre a soma dos prêmios dados às mulheres e a soma dos prêmios dados aos homens foi R$400, então é exatamente 210 maneiras dos prêmios terem sido dados. Então, a diferença entre a soma dos prêmios dados às mulheres e a dos homens foi 400. Então, a soma do prêmio das mulheres menos homens igual a 400. Você obrigatoriamente vai ter que ter uma mulher em primeiro, daí depois um homem em segundo e depois mais uma mulher em terceiro. De quantas maneiras você pode fazer isso? Bom, uma mulher aqui, você pode fazer isso de 6 maneiras diferentes. Um homem aqui, 7. E como a gente já usou 6 aqui, 5. Quanto vai dar isso? 210, tá certo. A probabilidade do primeiro colocado ser uma mulher é 6 sétimos. Gente, 6 sétimos é quase 6%, quase 100%, vai. Sei lá, vai dar 90, 85%, alguma coisa assim, tá? 6, 7, 8, 56, 4... vai dar mais ou menos 85%. Isso aqui é ridículo, né? A probabilidade do primeiro colocado ser uma mulher. Gente, se todos têm o mesmo nível de habilidade, você tem até mais homem do que mulher, qual a probabilidade de ser uma mulher? Cara, vai estar próximo ali de 1/2, não quase 100%. Então isso aqui é ridículo. Inclusive, agora que eu fui reparar, a 4 eu falei que era meio, mas não é meio, né? Porque como você tem mais homem do que mulher, a probabilidade do primeiro colocado ser um homem é um pouquinho menor do que isso. Vai dar, não sei. Não sei, não é o suficiente para ser 0,3, tá bom? Mas também não vai ser meio. Soma 9. Tem algumas questões que são resultados tão ridículos, tá? Que você pode simplesmente ignorar em uma questão de somatória, tá bom? Como essas daqui. Não precisa fazer uma conta para provar que isso daqui tá certo. Até porque você não tá numa segunda fase. 14. Numa fábrica de lâmpadas, o controle de qualidade retira 3 lâmpadas ao acaso de uma amostra de 15. Então você tem o quê? Você tem um total de 15 lâmpadas e você vai o quê? Retirar 3. Das quais 5 são defeituosas. Então, das 15 você tem 5 defeito. E você tem o quê? 10, que em teoria são normais. E dessas aqui, você vai escolher o quê? Você vai escolher 3, beleza? Probabilidade de que nenhuma seja defeituosa. Gente, qual é essa probabilidade? A probabilidade é que você escolha as 3 entre as 10 normais. Beleza? Então, se você tem essa condição aqui, isso vai ser o quê? Vai ser a combinação de 10 escolhe 3, que são os casos que você quer, dividido por quanto? Combinação de 15 escolhe 3. Por quê? Porque esses são os casos que eu quero pelos casos totais. Beleza? Combinação de 10 escolhe 3 é quanto? 10 vezes 9 vezes 8, dividido por quanto? 3 vezes 2. Isso tudo sobre combinação de 15 escolhe 3. Quanto vai dar isso? 15 vezes 14 vezes 13, dividido por 3 vezes 2. Vamos simplificando as coisas aqui. 3 com 9 sobra um 3. 2 com 8 sobra um 4. Quanto que vai dar em cima? 12, 120. E aqui embaixo? 3 com 15 vai dar 5. 2 com
14 vai dar 7. Quanto que vai dar isso daqui? Eu até poderia simplificar de volta aqui, mas eu acho que daí é bastante estorvo. Vai ficar 35 vezes 13. Quanto vai dar isso? 5, 1, 9, 10, 0, 5, 3, 5, 5, 4. 120 sobre 455. Beleza? A gente pode dividir isso por quanto? Pode dividir isso por 5. Dividindo por 5 em cima e embaixo, isso vai dar quanto? 24 dividido por... isso daqui dá 80 com 11, 91, é isso, né? 24 sobre 91. Não tem mais como simplificar. Resposta certa, letra I. Beleza? 15. 2 dados cúbicos não viciados e um azul e outro vermelho são lançados. Os 2 dados são numerados de 1 a 6, com a probabilidade da soma dos números que saírem nos 2 dados dar 7, sabendo que no dado azul saiu um número par. Tá, então, gente, vamos dividir isso aqui. Você tem o primeiro dado, que saiu um número par, ou seja, 2, 4 ou 6. Beleza? Você sabe disso. Qual é a probabilidade de a soma dar 7? Então, vamos lá. Aqui no dado 2, tá? Pode sair quais números? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá bom? Sabendo que saiu um número par no primeiro dado, então vamos lá. Qual que é a probabilidade, tá, de você ter um número... Se, por exemplo, digamos que no primeiro dado tenha saído 2. O que precisa sair no segundo para dar 7? 5. Ou então, você pode ter no primeiro saindo 4 e no segundo saindo 3. Ou o quê? No primeiro saindo 6 e no outro saindo... no outro saindo 1. Você tem o quê? Você tem 3 casos. Concordam? E quantos casos são possíveis? São possíveis 3 aqui em cima, com mais quantos embaixo? Com mais 6 aqui embaixo. Isso dá quanto? 18. Ou seja, qual é a minha probabilidade? Minha probabilidade são 3 casos que eu quero sobre 18 casos totais. Isso vai dar quanto? 1 sexto. Letra C. Saco é 28 moedas, 14 de ouro... 14 de ouro, 11 de prata, 3 de bronze, 3 moedas retiradas do saco ao acaso, sucessivamente sem reposição. Já conversamos sobre isso. Probabilidade que ao final do processo de retirada sejam observadas 2 moedas de ouro e 1 de bronze. Qual é a chance disso acontecer? Gente, os casos totais, os casos favoráveis pelos totais. Como que eu posso ter 2 moedas de ouro? Combinação de 14, escolhe 2. 1 de bronze, combinação de 3, escolhe 1. Dividido pelos casos totais. De quantos jeitos eu posso fazer isso? Combinação de 28, escolhe 3. Agora é só desenvolver. Quanto vai dar isso? Combinação de 14, escolhe 2 é 14 vezes... 14 vezes 13 sobre 2, que é a mesma coisa que 7 vezes 13. Então, 7 vezes 13 vezes... Combinação de 3, escolhe 1. 3. Dividido por quanto? Dividido por combinação de 28, escolhe 3. Que é o quê? 28 vezes 27 vezes 26. Dividido por quanto? Dividido por 3 vezes 2. 28 vezes 27 vezes 26 dividido por 3 vezes 2. Eu acho que se eu sair cortando tudo vai ficar muito confuso aqui, tá bom? Poderia sair cortando. Vou sair cortando aos poucos, vai. 13 com 26 dá um 2. Esse 2 com esse 2, zerou. Esse 7 com esse 28 dá 4. Esse 3 com esse 27 dá 9. E esse 9 com esse 3 sobra 3 embaixo. Quanto que vai dar isso? 1 sobre 4 vezes 3. Gente, eu falei que eu ia acelerar um pouco as contas, tá? Mas assim, façam do jeito que você quiser. Não sabe fazer combinação desse jeito? Abre a conta, faz 28 fatorial dividido por
25 fatorial, 3 fatorial. Faz a conta, arma a conta, você vai descobrir que vai dar isso daqui mesmo, tá bom? Só tenho que acelerar. O importante é vocês entenderem esse raciocínio. Entendeu esse raciocínio aqui? De resto, tá tudo certo. Resposta certa, letra B. Bora pra próxima. 5 cartas de um baralho estão sobre uma mesa. 2 delas são reis, como indicam as imagens. Após serem viradas para baixo e embaralhadas, uma pessoa retira uma dessas cartas ao acaso e em seguida retira outra. Probabilidade de sair rei apenas na segunda retirada equivale a... Tá, então você tem 5 cartas, tá? E você embaralha elas. Após serem viradas para baixo, uma dessas pessoas retira uma das cartas ao acaso e em seguida retira outra. Probabilidade de sair rei apenas na segunda retirada, tá bom? Então vamos lá. Você tem a sua primeira retirada, que você vai tirar qualquer uma das cartas, tá? Que não sejam um rei, certo? Então, assim, você vai tirar aqui ou um Ás, ou um 7, ou um 10, certo? E a probabilidade de ser rei apenas na segunda retirada, aqui você vai ter um rei. Perfeito? Então, qual a probabilidade disso acontecer? Bom, de quantas maneiras você pode tirar aqui um Ás, um 7 ou um 10? Você pode tirar de 3 maneiras diferentes sobre 5, certo? E aqui, como que você pode tirar o rei? Você tem 2 chances sobre 4, porque você já tirou uma, certo? Quanto vai dar isso? Simplifica. Aqui vai dar 1/2, multiplicando 3 sobre 10. Aqui encapetada, eu lembro que eu já fiz ela uma vez, ela é bem chata. Uma doença atinge 1% de determinada população. Então, vamos lá. Vamos chamar essa população de X, tá bom? Quanto que vai ser isso? Cara, 1% de X é a mesma coisa que 0,01x, certo? Então, essa aqui é a população que... O quê? É a população que tem a doença, beleza? Em compensação, você tem a população que não tem, que obviamente é o resto, 0,99x. E essa galera que tem a doença, ela vai fazer o teste, e esse teste ele pode ter 2 resultados. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Eu até esqueci de ler no enunciado, desculpa. O exame que detecta a doença tem falso positivo quando o exame indica positivo, mas a pessoa não tem a doença. Ocorre em 2% dos testes. O falso negativo, quando o exame indica negativo, mas a pessoa tem a doença, apareceu em 5% dos testes. Qual a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso tenha a doença sabendo que seu resultado deu positivo? Então é isso, né? 1% da população tem a doença, 99% não tem. E esses resultados podem ser positivos ou negativos. E aqui que tá. A pessoa que também não tem a doença também se testa. E ela também pode ter um resultado positivo ou um resultado negativo. Ah, mas a pessoa que tem a doença pode ter negativo? Pode ter um falso negativo. E a pessoa que não tem a doença pode ter um positivo? Pode, um falso positivo. E o enunciado fala isso aqui pra gente, beleza? Então, concordam comigo que esses casos negativos das pessoas que têm a doença são os falsos negativos, que são 5%, e as pessoas que não têm a doença, mas que você tem um positivo, o falso positivo, o enunciado dá que isso ocorre em 2% dos casos. Completando, você vai ter o quê? Bom, 95% dos testes, claro, positivo, e dos testes aqui, 98% desses testes dando negativo. Qual a probabilidade, e agora sim fechou, qual a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso tenha a doença sabendo que seu resultado deu positivo, tá?
Então aqui, qual a probabilidade de que ela tenha essa doença, sabendo que o seu resultado deu positivo. Mas presta atenção, porque você também tem um outro problema aqui, ó. Você tem pessoas que testam positivo, mas que não tem a doença, tá? E aqui é que tá o pulo do gato, que muita gente ia marcar que 95%, deixa eu ver se tem isso. Não, não tem isso nas alternativas, né? Mas a gente tem que pensar que você tem 95% dessa população que tem a doença e 2% da população que não tem a doença. Então agora sim, 95% de 0,01x vai dar quanto? Vai dar 0,0095x, pensando, claro, que o 95 é 0,95. E aqui, esse 2% é 0,02. Então, quanto que vai dar isso? 0,02 disso daqui vai dar 0,0198x. Tá bom? Olha que questãozinha desgraçada. Então, olha lá. Cara, quantas pessoas testam lá positivo? Quais são os casos totais? Vai ser 0,0293x. Concorda? E quais são os casos que realmente interessam? Só esses casos aqui. Concordam comigo também? Então, quanto vai dar isso? Seriam os casos, a probabilidade, né? Seriam os casos favoráveis divididos pelos casos totais. Quantos são os casos favoráveis? Eu já vou arredondar isso aqui logo, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 95 sobre 293. Resposta certa é a letra A. Na minha opinião, bem difícil a questão, tá? Aqui, questão da PUC. Um agricultor adquiriu 60 sementes de milho para fazer o plantio com a garantia de que a probabilidade de germinação é 0,8. Então, 60 é 0,8 a probabilidade de germinação. Ao utilizar a plantadeira manual, não percebeu que havia uma semente utilizada na safra anterior. E na safra anterior com probabilidade de germinação de 50%, de 0,5. E essa se misturou às novas sementes. Sendo assim, o agricultor plantou as 61 sementes e destas 60 germinaram. Dado que a probabilidade de uma semente germinar, velha ou nova, é de 97 por 122, qual é a probabilidade de que a semente que não germinou tenha sido uma das sementes novas? Tá bom? Outra questãozinha que, na minha opinião, também é relativamente difícil, tá? Então, galera, vamos lá. Você tem o quê? Você vai ter, cara... Vamos dividir. Você vai ter 60 sementes novas, tá? E você vai ter uma semente velha, certo? E ele falou aqui que dessas novas, tá? 0,8 é a probabilidade de germinar. Então, em teoria, a gente teria 48 que germinariam. Concorda comigo? 80% de 60. E claro, o resto, 12, não germinaria. Então vamos lá. Qual é a probabilidade do A dela não germinar? Seria 12 para 61 casos, concordam? 60 com mais um casos aqui, tá? E pensando agora numa outra probabilidade que eu vou chamar de probabilidade de B, a probabilidade dela não germinar sendo velha ou nova. Se ela germinar sendo velha ou nova é 97 para 122, quanto que vai dar isso? Vai ser 25, né? Então, 25 sobre 122. Isso daqui pensando dela não germinar sendo nova. Isso aqui pensando ela não germinar sendo velha. Então aqui, gente, vamos lá. A probabilidade
da semente que não germinou tenha sido uma semente nova, então, como que eu explico isso? Se a que não germinou foi uma das sementes novas, a gente sabe que a probabilidade disso acontecer é que A tenha acontecido, então ela não germinou sendo nova, sabendo que B aconteceu, tá bom? E o que é isso? Pela fórmula, isso é a probabilidade de acontecer A e B, tá bom? A interseção B, dividido simplesmente pela probabilidade do próprio B, tá bom? Ou seja, continuando isso daqui, vai dar quanto? Vai dar 12 sobre 61, dividido pela probabilidade de B, 25 sobre 122. Beleza? A gente pode... O que a gente pode fazer aqui de pensar? Pode simplificar esse 122 com esse 61. Aqui embaixo vai dar 2, né? E eu posso passar esse 2 lá para cima multiplicando, né? Porque... Não, mentira. Vamos fazer isso com calma, vai. 12 sobre 1 vai ficar 12 dividido por 25 sobre 2. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quanto vai dar isso? Vai dar 2 sobre 25. Quanto vai dar essa probabilidade, então? 24 sobre 25. Letra A. Bem chatinha, tá? Não focaria nem nessa, nem na 18. Não me preocuparia se não conseguisse fazer a 19 e a 18, porque eu acho elas realmente... Ai, meu Deus. Mais uma aqui que deve ser chata. Acho aquelas bem difíceis. Vamos ver a 20 agora. Vamos lá. A tabela indica o chaveamento de 8 times que chegaram às quartas de final de um torneio no futebol. Nos jogos de quartas finais, a porcentagem ao lado de cada time indica sua probabilidade. Nos jogos da semifinal, as probabilidades de cada time dos grupos E e F são iguais a 50%. Qual a probabilidade de o time 1 disputar a final desse torneio contra os times 5 ou 7? Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Nossa, tá. Tá. Então, gente, qual é a probabilidade desse cara do time 1 ganhar contra o time 5 ou 7? Olha, gente, chato, tá? Mas vamos lá. O time 1, qual é a probabilidade desse time chegar na final, tá? Ele não quer, na realidade, ele não tá perguntando ganhar a final, né? Ele tá perguntando disputar a final. Então, assim, qual a probabilidade do time 1 chegar na final? Bom, ele falou que a probabilidade da semi é 50% de ganhar. Então, a probabilidade do time 1 chegar na final é o quê? É 60%, 0,6 vezes 0,5. Ele tem que ganhar aqui e aqui. Quanto a essa probabilidade aqui? 30% de chegar à final. Concordam? Então, olha lá. 30% de chance dele chegar à final. Vamos guardar essa informação e deixar ela aqui, tá bom? Qual, então, seria a chance dele disputar com o time 5? Bom, o time 5 também teria que chegar à final. Então, ele tem 50%, pensando no caso 1 agora, tá? Dele disputar com o time 5. Você vai ter 50% lá do time 5, aqui com mais 50% na semifinal. Portanto, 50% vezes 50% é quanto? 0,25, né? É 0,5 vezes 0,5, isso dá 0,25. Ou seja, tem 0,25%, 0,25%, né? 25% de chance do time 5 estar na final, com mais quanto? Com mais 0,3 do time 1 estar na final. E o que tem que acontecer? As duas tem que acontecer. Uma e outra. Ou seja, a gente tem que multiplicar aqui o quê? 0,25 vezes 0,3. Quanto vai dar isso?
0,075. Ou, se você preferir, se a sua religião não permite usar decimal, você pode usar isso em porcentagem. 7,5%. E o caso 2 aqui, ó. Qual é o caso 2? Dele disputar com o time 7. E qual é essa probabilidade? 45%, ou então 0,45, vezes quanto? Vezes 50%, ou 0,5. Quanto vai dar isso? 0,225. Vezes quanto? Vezes 0,3, que é a probabilidade do time A chegar na final. Tá bom? Quanto vai dar isso? 0,67... Opa. Tá certo isso? 0,0675. Ou, se a sua religião não permite, 6,75% de chance. Portanto, qual é a probabilidade dele disputar contra os times 5 ou 7? Ou a gente vai somar essas duas probabilidades. Então, 7,5 mais 6,75, quanto vai dar isso? 5, 2, 1, 14,25%. Correta a letra B. E aqui a gente fecha toda a lista de probabilidade. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda aí que eu respondo alguma hora. Não garanto nada. Mas é isso aí. E se minha resolução em alguma delas estiver errada e vocês ficarem com alguma dúvida disso, pode me questionar ou mandar para o professor também, porque pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada. Eu não fiz a lista antes, eu só dei uma olhadinha no gabarito, ver se estava mais ou menos coerente. Mas como eu não fiz a lista antes, eu não testei as minhas resoluções antes, então pode ser realmente que tenha alguma coisa perdida errada. Mas eu acho que de modo geral, tá tudo certo sim, tá bom? Então é isso.